O helicóptero caiu, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o passageiro, que era o jornalista, morreram carbonizados. A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco. De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, que administra o Rodoanel, houve uma terceira vítima também com ferimentos, que é o motorista desse caminhão. O Boechat tinha 65 anos, era apresentador da Rádio Bandeirantes, era apresentador da TV Bandeirantes. Ele passou pelos principais jornais desse país, trabalhou no Dia, trabalhou no Estado de São Paulo, trabalhou no Globo. Foi quando eu comecei a cobrir as férias da Leilane no Bom Dia Brasil, e lá se vão 15, 16 anos. Ele é comentarista de política do Bom Dia Brasil e um gênio, genial, né? Um jornalista genial. A história dele é mais no Globo mesmo, né, Maria? É. Ele trabalhava com o Ibrahim Suede, trabalhou com e depois ele herdou a coluna do Suan, que ele manteve muito tempo, e depois teve a coluna com o nome dele mesmo. Ele é um dos criadores, dos que formataram essa coluna de notas que é tão característica da imprensa brasileira. Ele descobriu a latinha, como a gente diz, o povo do rádio já veterano, e se revelou um talento extraordinário. E um momento no rádio que eu queria destacar, ele era valente, aguerrido, corajoso, contundente, mas quando sumiu durante uma semana, sem ninguém saber, nenhum substituto dele disse a razão pela qual ele ficou afastado. Quando voltou de livre e espontânea vontade, disse que estava se tratando de depressão. E durante alguns minutos, isso está no YouTube, ele compartilhou com o Brasil o fato de ter depressão e explicou para os ouvintes o que é isso e por que as pessoas deveriam procurar ajuda se sentissem os mesmos sintomas. Foi elogiadíssimo por profissionais de saúde pela coragem que teve de se expor diante de um problema de saúde pública. Então o Boechat teve essas múltiplas contribuições. Assim, é difícil para a gente estar testemunhando isso, dada a vivacidade, a maneira assim presente do trabalho dele no dia a dia de quem tinha esse privilégio. Não, e a capacidade de incorporar várias personalidades, digamos assim, né? Tinha esse Boechat do rádio, o Boechat contundente, forte. Tinha o Boechat um pouco mais sóbrio que o Boechat da TV. Tinha o Boechat do texto objetivo, claro, né? De notas, coisas bem feitas, conciso. E acho que por isso tudo, ao longo dessa carreira grande que foi a carreira dele, assim, ele virou uma dessas referências do jornalismo. Mas apesar assim, desse movimento marcante, essa história que o Trigueiro contou, quem teve o privilégio de trabalhar com ele, a sorte de trabalhar lá com ele, sabe, aquela pessoa extremamente bem-humorada, piadista, engraçado. Era muito divertido você conviver numa redação com o Boechat. Um dos jornalistas mais premiados desse país, né? Ganhou 3 prêmios ESSO, aí tem aquele prêmio importantíssimo, o prêmio Comunix, que ele conseguiu ser o único a vencer em 3 categorias absolutamente distintas: âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV. Sinceramente, acho que o Boechat é daqueles, né, insubstituíveis mesmo, né? Um dos prêmios ESSO dele foi revelando um superfaturamento, uma fraude numa licitação para compra de uniformes do Exército. Isso aí ele fez com o Rodrigo França Taves, outro jornalista do Globo. E fora, assim, todo o talento jornalístico tinha esse lado que o Chechel exaltou de bem-humorado. Quando proibiram as redações, proibiram o cigarro nas redações, sabia-se que o mais difícil era sempre tinha uma fumacinha ali. E vinha, era debaixo da mesa do Boechat, sempre o Boechat, ele naquela fominha dele de não sair de perto do telefone, de não sair, porque eu acho que o que pode definir melhor o Boechat é assim: nunca deixar de ser repórter. Se ele deixa uma mensagem, nunca deixou de ser repórter. Foi apresentador, ganhou em 3, tem todas as categorias aí. Mas o que ele tem é alma de repórter. Sim. E por isso que ele chegou onde chegou. Então, ele naquela fissura de não abandonar o telefone, era um telefone aqui, outro aqui. Tinha calo na orelha, né? Tinha calo que nem jogador. Ele se recusava a ir ao fumódromo. No início teve muita resistência mesmo, né? Porque era uma cultura, porque a redação, o Chechel lembra, era barulho de máquina de escrever e fumaça o tempo todo mundo fumando. Então ele foi um dos últimos ali a tentar... Mas tu nunca foi.
Oi? Eu me lembro que no Globo, quando já estava estabelecido, não tinha nem fumódromo mais, ele continuava fumando na gravação. Então ele tinha esse jeito... E primeiro atualizando, ele morreu com 66 anos, nosso querido colega Ricardo Boechat, e o Armando Nogueira, né, diz que o jornalista é um especialista em conhecimentos gerais, né? E o Boechat tinha isso, ele jogava bem nas 11 mesas, ele escreveu um livro, Copacabana Palace, Um Hotel e Sua História, né? Que é um livro delicioso, né? Havia muitos Boechats no Boechat, né? Ele realmente, quando ele se detinha sobre uma função, sempre ia muito bem. Volto a dizer, eu suguei muito ele. Um Fernando Pessoa. Um Fernando Pessoa. Exatamente. Com múltiplas funções. Poderia ter vários heterônimos, exatamente, né? Como Fernando Pessoa, porque realmente ele tinha... ele vestiu o Boechat da vez e vestia com maestria, né? Fosse na televisão, fosse no rádio, fosse como comentarista, fosse como apresentador, como âncora. Gente, notícia triste. Esse acidente foi hoje de manhã. Um helicóptero caiu ali na região do Rodoanel, zona oeste de São Paulo, bateu no caminhão. A gente tem informação que o motorista do caminhão está ferido, né? Tanto o piloto como o Boechat morreram no momento dessa queda, né? O chamado de socorro foi feito por volta de meio-dia.